Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre câmeras analógicas. Essa aula tem o oferecimento da Rede Digital, o maior distribuidor de equipamentos da Intelbras no estado da Paraíba. Bom, pessoal, falando sobre câmeras analógicas, eu quero te apresentar dois modelos, tá? O modelo do tipo Dome, certo? E o modelo do tipo Bullet. E internamente, qual a diferença? Para esses dois modelos aqui, nenhuma, tá? Não existe nenhuma diferença do que tem aqui dentro. E é muito importante você entender sobre isso aqui. Na verdade, o que aconteceu? O mercado pediu, modelos diferentes para que um fosse comumente utilizado em ambientes internos, como o modelo do Dome, e também esse aqui é o modelo Bullet, para ser utilizado na área externa, tá? Mas claro, ela pode ser também utilizada em ambientes internos. A grande sacada aqui é exatamente a forma de você fazer a aplicação dela. Essa daqui você pode colocar, por exemplo, nessa posição fixada na laje ou fixada no gesso, tá? E essa daqui geralmente é colocada, fixada na parede desse modo aqui. A câmera fica fixada aqui na parede e aqui você faz os ajustes, tá? Mas claro, nada impede, por isso que eu deixei essa chave de fenda aqui, para que a gente pudesse fazer algumas posições. Nada impede de criar posições como, por exemplo, dessa forma. Até mesmo colocar aqui em cima no gesso, E aí você vai fazendo um controle dela. Aqui, ó, tem toda essa parte do ajuste aqui. Então agora, com ela fixada no gesso, eu posso fazer o giro, Então essa aqui é uma forma de ajuste nessa parte aqui. Também através dos parafusos que tem aqui do lado eu consigo fazer outros alinhamentos. Então, deixa eu apertar um pouquinho mais aqui. E tem esse outro parafuso aqui que eu posso fazer o giro da câmera, Então ela está assim, às vezes eu quero girar um pouco mais. E aí eu vou fazendo esse giro. Encontrei o lugar, eu vou lá e aperto, tá? Bom, pessoal, eu queria tirar aqui alguns mitos, tá? Que existe, porque a gente vai falar sobre essa câmera e, consequentemente, eu devo falar sobre a parte do infravermelho, tá? O infravermelho dessa câmera aqui, esse modelo VHD 1120D, certo? Da geração 3, o 20, na verdade, quer dizer a capacidade do infravermelho, ou seja, o alcance do infravermelho chega até 20 metros. E isso é totalmente diferente da visualização da imagem. Ah, daqui a 20 metros eu vou ter essa imagem nítida. Não, na prática a gente vai visualizar que não é bem assim. Uma coisa é o infravermelho, outra coisa é a imagem da câmera, tá? Eu trouxe aqui o meu celular para que eu possa te mostrar exatamente uma ideia na prática de como funciona essa questão do infravermelho. Aqui no meu celular ele tem alguns níveis de luz e que a gente poderia comparar isso daqui como se fosse exatamente a capacidade do infravermelho. Acho que nada melhor do que mostrar essa intensidade de luz para que você possa entender. Então eu irei colocar aqui no primeiro limite da lanterna, que seria, digamos assim, uma imagem de infravermelho de 5 metros, por exemplo. Então, eu tenho aqui pouca luminosidade. Se eu colocar uma câmera que tem um infra de 10 metros, eu já vou conseguir visualizar melhor essa parte da iluminação. Se eu tiver uma câmera com infra de 20 metros, eu já consigo ter uma melhor visualização. E se fosse com 30 metros, eu teria aqui o máximo de iluminação. Então, o infravermelho, basicamente, ele vai ter essas atenuações aqui, ó, para mais e para menos. Obviamente, o nosso olho não consegue visualizar o infravermelho, mas o melhor comparativo poderia ser esse aqui, porque a melhor performance do infravermelho é exatamente o ponto de referência. Ou seja, se eu colocar aqui, olha, imagine 5 metros aqui na palma da minha mão. 10 metros, eu já tenho uma imagem muito melhor. Ó, 20 metros, e por exemplo, se eu tivesse uma câmera com infra de 30 metros, eu tenho uma melhor visualização, eu tenho um melhor alcance desse infravermelho. Então, assim, o que você precisa explicar para o cliente é exatamente ter uma referência, tá? Uma referência para que esse infravermelho ele consiga lançar o feixe de luz
e também a capacidade desse infravermelho, que aí é exatamente quando você vai fazer a aquisição da câmera. Então é muito importante você entender essa questão do infravermelho, tá? Por quê? Não adianta pegar uma câmera com infravermelho de 20 metros e colocar num estádio de futebol e achar que essa iluminação irá fazer um milagre. De fato, não irá fazer um milagre. Então, para cada projeto, para cada ambiente, você tem que entender qual é a capacidade do infravermelho. Se fôssemos falar para alguns ambientes que é comum você entender, então vem aqui e imagina comigo. Se você fosse colocar uma câmera num quarto, certo? Você tem que saber mais ou menos o dimensionamento desse quarto. Então, se o quarto ele tem um tamanho 3x4, por exemplo, tranquilamente você conseguiria colocar uma câmera com um infravermelho de 5 metros. Se o quarto é um pouco maior, você já sabe que você pode colocar um infravermelho de 10 metros e por aí sucessivamente. Claro, quanto maior a capacidade do infra, menor será o ruído na imagem, melhor será a nitidez com que você vai estar visualizando. Então, essa relação de infravermelho versus qualidade da câmera é muito importante que você possa entender. Valendo salientar que toda vez que o infravermelho é ativo, a câmera muda automaticamente para preto e branco. E você pode me estar perguntando, Alexandre, por que as câmeras à noite ficam preto e brancos? Na verdade, é porque ela tem uma melhor nitidez do contraste, tá? Você consegue visualizar muito melhor esse contraste, consequentemente a imagem vai ter mais definição, certo? Claro, a tecnologia tem avançado, e aí a gente já consegue visualizar modelos ultra low light, ou seja, ela tem um lux, né? E para você que não sabe o que é um lux, é exatamente a iluminação de uma vela. Imagina uma vela ligada, aquilo ali representa a iluminação de um lux, tá? Então, imagina que essas câmeras aqui têm capacidade de enxergar no escuro com uma luminosidade, por exemplo, de uma vela. E aí elas conseguem chegar, né, falando ainda da ultra low light, elas conseguem chegar a essa luminosidade de um lux ainda assim colorida, né? Então isso é algo que está chegando no mercado muito forte. Na verdade já existia antigamente, mas agora está sendo investido cada vez mais com câmeras de alta definição, com essas tecnologias de ultra low light, tá? Falando sobre lux, tá? É muito importante quando você for fazer a aquisição de uma câmera observar exatamente a quantidade de lux. Então tem câmeras que tem, por exemplo, um lux. Essa câmera depende muito de luminosidade, ou seja, ela vai ter bastante dificuldade de visualizar no escuro, certo? Porque ela precisa ter a capacidade de uma vela acesa para que ela possa enxergar. Então, quanto menor esse número, certo? 0,01, 0,02, isso cada vez mais traz a melhor performance da câmera, tá? Outro ponto que eu quero falar para vocês é que as câmeras elas conseguiram chegar, digamos assim, a um nível de abertura, um nível de angulação muito maior do que antigamente. Por exemplo, essas duas câmeras aqui, ela tem um processador de 1/4, tá? O que é que você precisa entender? Imagina um quadrado, certo? E você vai dividir ele em 4 pedaços. Ou seja, esse 1/4 representa exatamente a abertura dessa câmera. Se usa muito no mercado as câmeras de 1/4 e também de 1/3, tá? Eu sempre recomendo você utilizar câmeras de 1/3 para ambientes pequenos. Então, se você tem um ambiente pequeno, um pequeno escritório, vale a pena investir numa câmera de 1/3. Ela é um pouquinho mais cara, certo? Ou seja, o valor um pouco mais elevado, mas vale a pena você investir em ambientes pequenos. Se você vai trabalhar com corredores ou ambientes abertos, aí sim você pode trabalhar com câmeras com um processador de 1/4. Porém, essa câmera aqui ela tem digamos assim, um grau de compensação através da lente. Ou seja, ela é de 1/4, mas a lente é uma lente de 2.8, certo? Essa relação de processador mais abertura de lente, isso você deve pensar muito bem. E aí eu quero te dar algumas dicas em relação a essa questão de lente, dessa capacidade que você pode utilizar. Por exemplo, digamos que você está utilizando a câmera em um lugar muito alto, mas precisa visualizar algo muito próximo, tá? O que é que você tem que fazer? Na hora de fazer a aquisição de uma câmera, ou você busca a câmera que já tem uma lente maior, por exemplo, uma lente de 8 mm, 12 mm,
16 milímetros e por aí vai. Ou você pega uma câmera que já tenha essa lente, ou você pode, por exemplo, abrir aqui e trocar exatamente a lente dessa câmera, certo? Então, só pode fazer esse ajuste com o monitor, então você liga ela no monitor, coloca a nova lente e vai fazendo esse ajuste do foco, tá? E aí você vai ter esse recurso de ter uma câmera longe, mas também de poder visualizar o objeto muito próximo. Claro, fique saliente de que quando você trocar a lente dessa câmera, se ela estiver em garantia, com certeza você vai perder essa garantia. Então, um risco você corre, mas também você pode resolver um grande problema ali para tal situação. Uma outra dica que eu quero te dar é exatamente sobre o ponto de vista que você pode dar para a câmera, tá? Uma coisa é a câmera olhar para o ambiente. Então, imagina você colocar a câmera na sala, numa quina de uma sala, para que ela possa monitorar todo o ambiente da sala. E outra coisa, e outro ponto de vista, melhor falando, é você colocar a câmera na sala, mas para olhar, por exemplo, a estante da casa. Ou seja, a mesma câmera você pode dar dois pontos de vista diferentes. Eu vou te levar para um outro cenário. Então imagine aqui comigo, você colocar a câmera numa sala de um gerente, onde lá dentro tem um cofre, tá? Você poderia ter duas câmeras para fazer isso daí. Uma para olhar o ambiente e outra para poder olhar só para o cofre, ou seja, só para o objeto, tá? Então é bem importante você pensar nisso na hora de fazer a instalação de uma câmera. Mas o que tem acontecido? A tecnologia tem trazido novas resoluções, câmeras de 1 megapixel, 2 megapixels, câmeras Full HD, câmeras com 4K de resolução, mesmo nessa tecnologia aqui analógica. E isso, cara, tem feito o quê? Com que você invista numa câmera para o ambiente, mas quando você dá o zoom na imagem, você consegue ter aí a imagem super nítida do objeto. Então, vale muito a pena fazer testes com as câmeras que você vai trabalhar no cliente, e a melhor dica que eu posso te dar é que você consiga homologar dentro dos produtos que você vai trabalhar com o cliente, aquelas câmeras que você vai de fato fazer nos testes. Ou seja, faz um teste no ambiente interno, no ambiente externo e você vai homologando essas câmeras. Essa se enquadrou melhor no ambiente pequeno, essa se enquadrou melhor no ambiente maior, essa pegou melhor o objeto, pegou a placa do carro, pegou a fisionomia da pessoa. Então você vai fazendo esses testes, fazendo a homologação e catalogando elas para que você possa fazer a instalação no cliente, tá? Algumas funções que você precisa entender da câmera é que, pensando no infravermelho, tem câmera com infravermelho inteligente, tá? O que seria um infravermelho inteligente? Quando eu me aproximo dessa câmera, o infravermelho, quando ele não é inteligente, o que é que ele faz? Ele segue na mesma intensidade dos 20 metros que ele precisa alcançar. O que é que eu quero dizer com isso daí? Eu vou tentar fazer aqui uma demonstração na prática para que você possa entender melhor. Mas ó, imagina eu estar com esse infravermelho apontado aqui para o meu rosto, e quando ele está aqui, por exemplo, a todo vapor com 20 metros, à medida do momento que eu vou me encostando na câmera, quando eu vou chegando mais próximo dela, naturalmente vai acontecer de que essa luz vai cada vez mais aumentando aqui no meu rosto e eu vou ficando cada vez mais, digamos assim, que dessocado, ou seja, ofuscado, na verdade, com tanta luz. Então, a câmera, quando ela não tem esse infravermelho inteligente, aí deixa eu estourar mais aqui a luz aqui para que você possa entender melhor, tá? Ó, imagina que eu estou muito próximo da câmera e agora essa luz está estourando aqui porque ela precisa conseguir chegar na sua intensidade máxima de 20 metros. Já uma câmera com infravermelho inteligente, o que é que ela vai fazer? Quando eu estou chegando perto, ela vai diminuindo para que ela possa me dar a melhor imagem e não fique ofuscado o meu rosto, tá? Então, é bem importante você, na hora de fazer a aquisição de uma câmera, pensar nisso também, a respeito do infravermelho, se ele tem um infravermelho inteligente ou se é um infravermelho que ele fica sempre ativo naquela capacidade ali, tá? Falando agora sobre algumas outras tecnologias, como, por exemplo, o WDR. E o que é um WDR? Tá? Na hora que você vai fazer a instalação de uma câmera, por exemplo, num terraço, então imagina que você vai estar no canto aqui do terraço, imagina que eu vou colocar essa câmera aqui no canto e quando ela estiver visualizando para aí, ela vai estar visualizando uma avenida. Geralmente, o ambiente que eu estou do terraço, ele vai estar com sombra, tá? E a avenida vai estar
com o céu lá, né, e o sol batendo na avenida, e isso vai dar esse contraste. Lá vai ficar claro e a câmera aqui vai ficar escuro. Ou pode dar outro efeito dependendo da intensidade de luz. Aqui ficar com a imagem normal e lá ficar escuro, tá? Então, câmeras com o WDR, ele faz essa compensação de luz para que nem aqui fique escuro, certo? E nem lá também mude de, digamos assim, de cenário conforme a luminosidade esteja nesses ambientes tão diferentes. Para que eu não fuja da parte técnica, digamos assim, a teoria a gente conversa, mas para que eu não fuja da parte técnica, eu vou estar lendo aqui algumas especificações e explicar para você, para que você possa entender melhor, tá? Tomando, por exemplo, essas duas câmeras aqui que tem basicamente a mesma tecnologia, tá? Então ela tem um sensor de imagem, que é o processador que eu estava falando de 1/4, tá? E 1 megapixel, e esse sensor é um sensor CMOS, tá? O CMOS durante um tempo ele saiu do mercado e entrou os sensores ou processadores CCD, que aí tinha processador Sony, processador Sharp, mas e o CMOS foi ficando por conta da qualidade, né? E houve rumores dizendo que o CMOS iria voltar, muita gente não acreditou porque diante da qualidade, né? E acabou que o CMOS voltou e voltou com todo vapor, tá? A resolução dessa câmera 1280 por 720, ou seja, é uma câmera HD, certo? Se fosse pensar no modelo ainda analógico, ela teria 600 linhas, tá? Ela tem a lente de 2.8 milímetros, como eu já falei, e aí vai ter um ângulo de abertura de aproximadamente 86 graus, tá? Então, uma câmera que consegue visualizar quase que 90 graus ali. Se ela fosse, por exemplo, um sensor de 1/3 com essa lente de 2.8, pode ter certeza que ela iria chegar ali a 110 graus, tá? de abertura. O infravermelho, como eu já falei, de 20 metros, tá? E ela tem sim o infravermelho inteligente. Esse modelo aqui, o modelo 1120, ela já vem com infravermelho inteligente, conforme eu já expliquei, tá? São 12 LEDs, o seu formato de vídeo NTSC e PAL-M, né? Mas aqui no Brasil, sempre utilizamos a tecnologia NTSC, tá? Os protocolos de vídeos que é utilizado nessa câmera que faz a comunicação com diversos equipamentos do mercado, tá? Isso diante de... a Intelbras veio inovando com a HD CVI, que é um protocolo dela exclusivo, e aí outras empresas criaram os outros, e aí outras empresas criaram outros protocolos, como AHDM, HDTVI versão 2 e a analógica que é a CVBS, tá? Então é uma câmera, digamos assim, ela vai se comunicar aí com 4 tipos de protocolos que vai trazer exatamente essa diversidade de equipamentos, né? Então a câmera Intelbras não quer dizer que só funciona nos equipamentos Intelbras, ela pode funcionar com qualquer outro dispositivo, tá? A resolução do sinal de ruído, né, ela tem 65 decibéis, ela tem uma sensibilidade de 0,05 lux. A gente estava falando anteriormente sobre 1 lux, ela tem 0,05, que é muito bom isso daí, para que ela tenha uma capacidade de visualizar no escuro sem muitos ruídos ou ruído quase zero, tá? E ela também tem uma abertura de 2.0, que é exatamente a intensidade de luz que ela pode receber. Então essa abertura de 2.0 faz com que ela tenha uma melhor sensibilidade para a luz, tá? Então, para que eu não detalhe tudo que esteja aqui nessas especificações, que vai ficar aqui embaixo na descrição, eu vou pular algumas coisas e falar agora do que são mais importantes, tá? Primeira coisa é que ela faz o processo da troca do dia pela noite, são chamados day e night, né, de forma automática, ou seja, durante o dia, quando tem luminosidade, ela está colorida, durante a noite, quando sai essa iluminação, ela entra aí preto e branco, tá? Falando sobre a questão do controle automático de ganho, que é o famoso AGC, ela tem sim nessa câmera, tem muitas câmeras que não tem, isso é uma grande vantagem. E também tem a compensação de luz, que é o BLC, onde você pode ativar ou desativar, fazendo com que você possa perceber uma melhor performance da câmera, tá? E aí eu quero te falar sobre o WDR, tá? White Dynamic Range. Imagina bem você instalar uma câmera como essa daqui numa loja de conveniência, aonde lá fora está muito claro e aqui dentro não está exatamente com essa igualdade de iluminação. O que é que o WDR faz?
ele vai fazer essa compensação de forma automática. E aí aquela pessoa que quando estiver entrando na loja de conveniência, ela não vai ficar escura porque está havendo essa desigualdade de iluminação. O WDR vai fazer essa compensação para que a partir do momento que ela entre, a câmera automaticamente faça essa compensação e essa pessoa agora fique no mesmo ambiente de luz, mesmo tendo essa diferença de ambientes, tá? E aí, para finalizar, essa câmera tem um esquema de máscara de privacidade. Imagina criar 8 pontos, certo? Com máscaras. O que seria isso? Imagina você tem uma câmera virada para a piscina, tá? E você não quer que o porteiro, por exemplo, visualize essa imagem da piscina. Você cria uma máscara, tá? Então quem visualizar essa imagem ao vivo ali fica com essa máscara preta. Porém, na gravação, você consegue visualizar essa imagem dessa câmera sem essa máscara. Isso é um grande recurso, ajuda bastante na hora de fazer um projeto e aí você tem esse diferencial, tá? Então, pessoal, falando sobre câmeras analógicas, falando sobre essa parte, digamos assim, que de especificações mais técnicas, falando de algumas dicas, né? É claro que a gente vai visualizar muito mais desse conteúdo na prática para que você possa entender como fixar, como ajustar, como a gente encontrar os melhores ângulos e aí na prática a gente vai visualizar cada ponto como esse daí. Eu quis trazer esse bate-papo aqui para que você pudesse entender melhor sobre o conceito dessas câmeras e saber, na hora de fazer a aquisição de um equipamento, que tipo de câmera, que tipo de material você utilizar em seus projetos. Uma coisa eu te digo, tá? As tecnologias de hoje têm surpreendido tanto a nós mesmos que trabalham com isso, como aos clientes, né? Então, vale a pena investir numa câmera de ótima qualidade, que tem uma ótima resolução, para que você possa abrilhantar os teus projetos na área de CFTV, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui as dúvidas aqui no comentário, tá? Também vai estar aqui o material de apoio para que você possa analisar tudo isso daí. E claro, essa foi mais uma aula aqui do nosso curso do Papo Segurança.